Bom, pessoal, e com toda essa trajetória de O Agente Secreto, com mais de 60 prêmios na temporada, será que a gente realmente consegue ganhar essa estatueta? Pelo menos uma vai amanhã, ou então as quatro? Vamos falar sobre as expectativas, quais as chances do Brasil no Oscar, agora com o crítico de cinema Carlos Pegoraro. Carlos, bem-vindo, obrigada por conversar com a gente aqui na CNN. Bom dia para você. Bom dia, obrigado pelo convite. Quero muito te ouvir, antes de mais nada, na sua avaliação, Uhum. quais as chances reais do agente secreto realmente conseguir aí avançar e vencer depois do que a gente viu da vitória histórica do ano passado de Ainda Estou Aqui. Olha, a gente tem muita chance, eu acredito, de ter algumas premiações até, porque a gente tem a inédita premiação de elenco, né, de casting, que vai estrear esse ano no Oscar, e eu acredito que o Agente Secreto tem bastante chance aí. E a campanha com Wagner Moura tem sido muito positiva, a gente vê na mídia internacional, até nos sites especializados de críticas, uma expectativa muito grande sobre ele. Ele é um ator que já está sendo bem reconhecido, né, pelo público estrangeiro. Então, eu boto minhas fichas que o Oscar seria mais pertinente se fosse levado pelo Wagner nessa edição. Ou, Assim se- como o Oscar de casting também. ou seja, dos quatro, pelo menos dois talvez a gente consiga levar, é isso? E isso é minha leitura, né, de que a gente tem mais chance nessas duas categorias. É super importante porque a gente fica nessa dúvida. E é interessante, inclusive, porque o melhor elenco é um movimento novo, recente, que surpreendeu bastante. Ninguém estava esperando que a gente fosse realmente chegar já sendo indicado nesse cenário. Portanto, melhor elenco, melhor ator, melhor filme internacional, que muita gente falava, bom, já está ganho, talvez seja mais difícil também. Como é que Uhum. você enxerga? Olha, eu enxergo com mais dificuldade, porque a gente já vem. A gente ganhou ano passado, né? Então, o Oscar ele é uma premiação que, diferente de outros festivais, ele depende muito de campanha, ele é por votação, ele não apresenta um corpo de júri, né, que vai premiar os filmes. Então, você vê que os concorrentes dele, como Valor Sentimental, por exemplo, ele tá se destacando bastante também. Então, ele acaba sendo uma disputa um pouco mais difícil, né, pro Agente Secreto. E, e eu acho que os olhares têm se voltado mais, sim, pelo elenco, né? Você vê a personagem da Tânia Maria, como ela vem se destacado também nos braços, assim, né? Do gosto do público estrangeiro, né? Então, as pessoas acabam simpatizando muito mais, eu acho que por essa questão da atuação. Então, eu acredito mesmo que as chances maiores elas vêm a partir do corpo de elenco do filme. Apesar de que em filme internacional, né, a gente nunca sabe, pode ser que venha aí. E a gente espera muito, né? Se for para levar os quatro prêmios, melhor ainda. Eu até queria também te Sim. ouvir com relação aos indicados aí de melhor ator. Você disse que Wagner Moura tem chance e ele tem realmente ganhado destaque cada vez mais na mídia internacional, tem feito muitas entrevistas. É um trabalho que a gente ouviu o próprio diretor falando, né, que é muito intenso. Eles têm ficado bastante tempo lá em Los Angeles, nos Estados Unidos, fazendo uma Uhum. divulgação. Mas quem que na sua avaliação pode talvez incomodar Wagner Moura aí nessa disputa ao Oscar? A gente tem aí nomes importantes: Leonardo DiCaprio, Michael B. Jordan, Ethan Hawke, o Timothée Chalamet também. Como é que você enxerga isso? Eu enxergo tanto o Michael B. Jordan quanto o Timothée Chalamet como dois concorrentes assim diretos pro Wagner Moura. O Timothée porque ele já vem aí de uma carreira tentando buscar essa estatueta, né, para ele. Então a campanha dele foi bem agressiva até, você vê nas entrevistas, a maneira como ele se porta, a maneira como ele se coloca como um ator de destaque. E no caso do Michael B. Jordan, porque ele foi uma grata surpresa, né, dos pecadores ter sido tão bem recebido, né, pelo público, ainda mais um filme de gênero, de terror, que não é muito comum, né, de aparecer em premiações do Oscar, né. A gente teve ano passado A Substância também vindo com a Demi Moore concorrendo como melhor atriz. Então, uma situação até similar com o que foi no Oscar passado. Você tem um ator jovem, que é o Timothy, você tem o Michael B. Jordan, que vem de um filme
de terror, de gênero, e o Wagner Moura, que está ali no meio dessas pessoas. Então, eu acho que é uma situação bem similar que a Fernanda passou ano passado. Perfeito. E aí, Carlos, queria te ouvir também, porque você disse com relação ao melhor filme internacional que talvez Valor Sentimental possa dar um trabalhinho a Uhum. mais para o Agente Secreto. Quais são os filmes, quando a gente olha para o melhor filme especificamente, que podem também, talvez, nos tirar o prêmio ou não? Quais que a gente precisa ficar bem atento aí, talvez, a uma preferência dos votantes? Ah, com certeza, o Valor Sentimental e o Pecadores, assim, para aquilo que a gente está concorrendo, né, junto. Agora, de melhor filme mesmo, que não passa pelas categorias que a gente está concorrendo, seria Uma Batalha Após a Outra. Eu acredito que ele tem ali um destaque nas premiações maiores, de melhor direção, melhor filme. Mas eu acredito que não vai interferir nas premiações que a gente está concorrendo, por exemplo. É isso que a gente espera. E aí, Carlos, queria também te ouvir um pouco mais sobre a importância desse movimento que a gente está acompanhando desde o ano passado, principalmente. Ainda estou aqui, agora o Agente Secreto. O Brasil cada vez mais se colocando como protagonista quando a gente olha para esse cenário de filmes, olhando para o cenário internacional também. A presença Uhum. muito forte de Wagner Moura, de Fernanda Torres também nas premiações, em entrevistas. Como é que você enxerga a importância disso para o cinema nacional, para o cinema brasileiro, não só para talvez começarem a pegar mesmo atores para começar a trabalhar em filmes estrangeiros, mas também talvez de trazer investimentos estrangeiros para o nosso cinema nacional aqui? Eu acho que o maior benefício de tudo isso é que o nosso cinema ele seja visto, né, não só por outros países, né, mundo afora, mas também por nós brasileiros. A gente tem uma questão no Brasil que muito se produz, mas pouco se assiste. E a gente acaba reconhecendo mais, né, o próprio Agente Secreto, o Ainda Estou Aqui, que são filmes que tiveram maior destaque, só que a gente vê a presença de filmes brasileiros em grandes festivais ao redor do mundo que não são, às vezes, o Oscar ou o Globo de Ouro, mas como o Festival de Berlim, Festival de Veneza, a gente vê bastante coisa. Então, eu acredito que isso vai dar chance do Brasil ser mais visto mesmo, e mais descoberto sobre a ótica de pessoas que moram aqui e que estão lá fora. E isso com certeza traz investimento. A gente vê um incentivo maior, né, até de empresas estrangeiras produzindo obras aqui dentro. E com relação a exportar, né, artistas brasileiros para fora, eu acho que isso já está quase que garantido, né? A gente percebe que existe essa tendência, né, de nós latinos acabar sendo reconhecidos com um certo olhar, acaba sendo exótico, mas eu acredito que vai para um lado melhor. É isso que a gente espera e que a gente consiga aí levar pelo menos um prêmio, a Uhum. gente já está muito feliz, né? Conversamos então com o crítico de cinema Carlos Pegoraro. Obrigada mais uma vez pela conversa por aqui. Um bom fim de semana para você. Igualmente, bom final de semana. Obrigada.